Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o Brasil assistiu hoje mais um triste capítulo de um processo de desmoralização do sistema judicial brasileiro. Lamentavelmente, senhor presidente, nós assistimos hoje, no julgamento no TRF4, na 8ª turma, do processo relativo ao sítio de Atibaia, um comportamento típico de um país que mergulha num estado de exceção. As ditaduras, os ditadores, todos aqueles que defenderam a quebra do Estado Democrático de Direito e pisotearam as constituições, tiveram os seus juízes serviçais. A 8ª turma do TRF4 é uma espécie de braço togado da Lava Jato. O desembargador, relator, é compadre do Moro. O desembargador foi flagrado em conversas fortuitas com Deltan Dallagnol, que pedia segredo. E no dia de hoje, senhor presidente, em primeiro lugar, decidiram afrontar o Supremo Tribunal Federal. O relator resolveu e anunciou no seu voto que não concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, a decisão seria tomada à revelia da decisão da Suprema Corte e que, portanto, independente daquilo que pensa o Supremo Tribunal Federal, o TRF4 continuaria julgando pelas suas opiniões, reafirmando uma concepção que nós temos denunciado. A Lava Jato entende que existe uma Constituição para o Brasil e uma outra para os processos que dizem respeito ao presidente Lula. Uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, expressa de maneira categórica com as palavras do relator e, posteriormente, senhora presidente, senhor presidente, presidenta Gleice, mais uma vez a farsa do julgamento. O TRF4, assim como no caso do Triplex, aumentou a pena do presidente Lula para mais de 17 anos. O revisor, que conheceu o voto do relator na hora, apresentou o seu voto e, coincidentemente, propôs a mesma pena, os mesmos anos, os mesmos dias. E o terceiro integrante da turma, Thompson Flores, que era presidente do TRF4, na hora que apresenta seu voto, o deputado Henrique Fontana, também, coincidentemente, propôs a mesma pena, 17 anos e os mesmos dias. Uma farsa, deputada Benedita, uma farsa, e que dialogou durante todo o julgamento com o sentimento de setores inconformados da sociedade, dessa extrema-direita raivosa, que não se conforma com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não aceita que a Constituição seja cumprida e que o presidente Lula tenha direito a recorrer em liberdade, como qualquer cidadão, à luz daquilo que está escrito na nossa Constituição Federal. O que nós assistimos hoje foi um tribunal de exceção, um tribunal político. Isto não é novo. Na história do Brasil, o STF referendou o golpe de 64. Na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini, na Espanha de Franco, tribunais referendaram os atos mais perversos e odiosos daquela ditadura. Quando Antônio Gramsci foi condenado em 1938, o promotor do inquérito disse: precisamos fazer com que esse cérebro
parem de funcionar por 20 anos. Estas foram as palavras do promotor quando defendeu, em 1938, às vésperas da ascensão do fascismo de Mussolini na Itália, a condenação de Antônio Gramsci. E é o que tenta fazer esse lado perverso do judiciário brasileiro, capturado por um projeto de poder, secundado pela Lava Jato, que estabeleceu relações criminosas e perversas, não só no Brasil, como fora do Brasil, e que tem como objetivo principal impedir que o presidente Lula possa exercer de forma plena os seus direitos políticos. Por que todo esse medo do Lula? Por que todo esse medo? Foram covardes, não aceitaram enfrentar o presidente Lula num embate eleitoral, se utilizaram de artifícios ilegais para afastar a presidenta Dilma, para impedir Lula de ser candidato. E mais uma vez hoje, o TRF4, numa decisão que envergonha o judiciário brasileiro, reafirma essa disposição golpista de um setor do judiciário capturado. Senhoras e senhores, nós esperamos uma rápida reação do Supremo Tribunal Federal, afrontado, desafiado por um tribunal de segunda instância que não tem competência para deliberar, ignorando a decisão da Suprema Corte, e só fez isso para aumentar o clima de ódio ao presidente Lula de maneira irracional e covarde. Nós protestamos e vamos denunciar e não aceitaremos essa sentença criminosa contra Lula. Discussão.